A culpa. Algo que desde o momento que nós nos conhecemos como seres humanos já habita conosco. Tu já parou para analisar quantas vezes tu sente culpa por dia? Tu já fez uma análise real? Se tu pegar uma papel e caneta e anotar todas as vezes que durante 24 horas no teu dia tu sentiu culpa. Culpa porque comeu demais, culpa porque dormiu de menos, culpa porque falou mal de alguém, culpa porque fez, culpa porque não fez. E aquelas culpas que moram e se instalam em nós ao longo de boa parte da nossa vida. Fato é que a culpa, se não entendida e compreendida, ela passa a caminhar conosco por bastante tempo ao longo da nossa vida. Foi feito recentemente um estudo que mostra que a culpa é um sentimento instalado na grande parte das mulheres. E a culpa tende a crescer muito mais quando as mulheres entram aí no período, de gestação, quando elas estão prestes a ter os seus primeiros filhos, nessa fase da maternidade e principalmente depois que os filhos nascem, porque então as mães passam a transferir boa parte das suas responsabilidades para os filhos, E essa transferência de responsabilidade se o filho caiu, bateu a cabeça, se machucou, ficou doente, o quanto a mãe se culpa por isso, mas muito além da maternidade, o quanto a culpa tem feito parte do dia a dia em vários pilares da nossa vida. O quanto muitas vezes nosso relacionamento amoroso não tá legal e nós nos culpamos. O quanto muitas vezes nossos pais não tendo uma boa qualidade de vida, muitas vezes nós nos culpamos. O quanto muitas vezes o nosso trabalho não tá tendo os resultados que a gente busca, o quanto a gente se culpa. E eu queria que tu pudesse fazer uma análise própria e tu pudesse responder, tu entende o que a culpa representa? Tu entende qual é o indicador que a culpa nos ensina, do que nos mostra? E eu pensando bastante sobre isso, eu fiquei pensando, o que a culpa na verdade me ensina? O que a culpa me direciona? E o que a culpa causa em mim? A culpa nada mais é do que um indicador. Eu preciso na verdade entender o porquê eu me sinto culpada. E a culpa ela só é gerada por dois motivos, ou por algo que eu fiz, ou por algo que eu deixei de fazer em uma determinada situação. Então vou criar uma situação. Eu me sinto culpada porque eu não fui uma boa filha pro meu pai. Meu pai já é falecido e eu tive uma relação conflituosa com ele durante muitos anos da minha vida. E daí quando há esse falecimento, os anos passam, eu começo então a entrar numa crise de consciência e passo a me sentir culpada. Eu identifico a culpa. Me sinto culpada porque não fui uma boa filha. E esse me sentir culpada porque não fui uma boa filha, eu preciso na verdade fazer uma leitura dessa situação. O que eu fiz que fez com que eu me sentisse culpada por não ser uma boa filha, ou o que eu deixei de fazer que fez com que eu me sentisse culpada por não ser uma boa filha. Ao mesmo tempo, se eu me colocasse nessa situação de esposa, ou de mãe, ou de profissional, quando a culpa existe, a primeira análise que tu tem que fazer sobre tu se sentir culpada em uma determinada situação é o que tu fez ou o que tu deixou de fazer que foi o ponto gerador daquela culpa. E quando tu sente ela, é importante que tu possa identificar qual foi a ação ou a falta de ação que gerou ela e tentar corrigir, se tem ainda como corrigir. Dani, não tem mais como corrigir, o meu pai é falecido, eu perdi o emprego, meu casamento acabou. E ainda assim eu carrego essa culpa comigo. Então é momento de reflexão, é momento de entendimento, de tu olhar para a situação e identificar o que tu fez ou o que tu não fez. E depois que tu identifica, tu tentar aprender com a situação. Se eu vivesse essa nova situação, eu faria de uma maneira diferente? O que eu faria ou o que eu deixaria de fazer? E quando há essa compreensão e quando há esse entendimento, existe uma grande possibilidade que tu possa se perdoar por aquilo que tu fez ou por aquilo que tu não fez. E automaticamente se libertar da culpa. A física quântica é uma ciência que estuda o mundo e os seus fenômenos a nível microscópico. E nos diz que tudo que nós sentimos e tudo que nós pensamos vai criar a nossa realidade. E existe um estudo energético em Hertz que diz aí o quanto que quando a gente tem um pensamento positivo ou uma energia positiva, o quanto que essa em vibração e energia, esse pensamento, essa emoção é medida, e o quanto muitas vezes ela tem uma baixa energia. E a culpa é o segundo sentimento com a menor carga vibracional em Hertz. Ou seja,
30 Hz é da onde tiver a minha carga energética para onde ela vai despencar. Pensa que quando tu sente paz, tu emana aí uma energia, libera uma energia de até 600 Hz. Então olha a diferença de tu sentir paz para tu sentir culpa. O quanto a culpa, ela nos diminui a nível energético de uma maneira avassaladora. Então, se eu já sei que aquilo que eu penso, se eu sei aquilo que eu sinto, ela vai determinar e ajudar a construir o meu futuro ou a minha realidade, explicado aí pela física quântica, e agora que eu sei que uma determinada situação que me é geradora de culpa, eu só preciso entender o porquê eu me senti assim. A partir do momento que eu identifico o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, eu posso conseguir eliminar a culpa. E a única maneira de eliminar uma culpa é quando tu compreende ela. E mais do que isso, é quando tu se perdoa, é quando tu entende que ou pela tua decisão de fazer ou não fazer, gerou isso. Mas se já está feito, o que vai adiantar tu continuar se chibateando, se punindo, se autocriticando? A culpa é o maior indicador daquilo que a gente precisa aprender, da nossa falta de ação ou das ações indevidas que nós temos. E agora é o momento de tu fazer essa avaliação. Se tu me dissesse hoje, agora, no final desse vídeo, o que hoje te faz sentir-se muito culpada, e se fosse pegar um papel e uma caneta e tu fosse fazer uma tabela, qual foi a ação ou qual a falta de ação que te gerou essa culpa? E se tu pudesse hoje fazer diferente, tu faria? A partir do momento que tu entende o que tu fez ou deixou de fazer, é o momento perfeito para que tu possas compreender qual é o comportamento que tu precisa transformar numa próxima situação, se essa situação vier a acontecer. Caso ela nunca aconteça, tu teve uma grande oportunidade de aprender, e daí tu pode estar te liberando, te libertando da culpa e não mais tendo essa carga vibracional tão baixa e consequentemente aprendendo com isso e se tornando um ser humano melhor. Então vamos lá? Vamos avaliar aí qual é a culpa que hoje habita em ti, qual é a culpa que tu precisa eliminar, qual é a culpa que tu precisa identificar, qual é a culpa que tu precisa tratar e simplesmente elevar o teu padrão de ação ou de não ação para os próximos momentos? Fica a dica, avalia e não esquece de fazer essa autoanálise para que tu possa, a partir de hoje, de maneira definitiva, eliminar, compreender a culpa que existe em ti.